Olá amigos, muito bem-vindo você que tem acompanhado o nosso trabalho. Vou deixar mais um vídeo para vocês aqui explicando um pouco sobre as entradas digitais do inversor de frequência. Para isso, elas todas têm um padrão internacional, tá? Segue uma diretriz internacional, tá bom? Eu comecei a ter contato com inversor de frequência nos anos 90, tá bom? Quando nós passamos a ter dificuldade com inversor de frequência porque nós não conhecíamos. Eu vim fazer um curso de eletrônica em 2003. Olha quantos anos. 13 anos depois que eu vi um inversor de frequência pela primeira vez, né? Eu vim fazer um curso. Se bem que eu comecei a trabalhar com elétrica mesmo a partir de 1995, tá? Antes disso eu só sonhava, tá bom? Então, o que acontece? Deixa eu abrir o manual aqui. Eu quero só mostrar para vocês a descrição Tô segurando o celular na mão, por isso está tremendo. Tô me improvisando aqui para poder mostrar para vocês, tá? O manual você já conhece, muitos de vocês já conhecem o manual. E aqueles que não conhecem, geralmente pode ter uma dificuldade em sala de aula, igual uns colegas tiveram aí, vieram me perguntar. Às vezes colegas que estão fazendo faculdade ou estão no IFES. Isso não é vergonha, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Sempre tem pessoas aqui na minha elétrica e vêm tirar dúvidas, que estão estudando elétrica, ou estão na faculdade, ou estão no Instituto Federal. Entendeu? Tanto de um lado quanto do outro. Tem pessoas que vêm também, que está fazendo engenharia de produção. Tem lá cálculos físicos, eles montam projetos e eles vêm aqui. E às vezes eu passo o dia aqui com eles para a gente desenvolver isso. Eu estou na área dos parâmetros, ó, onde é a área de programação de parâmetros. Eu quero chegar naquela seção onde tem a descrição do cartão de controle, tá bom? Deixa rapidão aqui para nós podermos explicar para vocês aqui uma coisa aqui que eu acho interessante e vai servir aí de incentivo aí ou de informação para alguns colegas aí que são iniciantes nessa área de lidar com inversor. Inversor de frequência é igual você lidar com ele, é igual você pegar um celular pela primeira vez. Você não sabe os recursos que tem. Bom, tá vendo aqui, é o cartão de controle, ele tem dois tipos de cartão, dois tipos de explicação. Aqui tem um tipo de cartão de controle, ó. O que ele está dizendo embaixo aqui, né? Ó, ele está dizendo aqui, ó, descrição do conector CX1A do cartão CC9, descrição do conector das entradas digitais como ativo abaixo, ou seja, há funções naquele de cima lá, esse de baixo aqui é uma função em que você tem outro tipo de aplicação. O que muda aqui? Olha lá que esse aqui tem o jumper do 7 para o 9, é o mais comum que eu vejo aí, tá? Já no primeiro desenho, você pode ver que o jumper está do 8 para o 10, tá? Ó. Vê aí. Deixa eu aumentar aqui a situação aqui desse rapaz aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, né? Quero falar rápido, estou com pressa. Deixa eu falar aqui, deixa eu ver. Aqui, vou aumentar aqui. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para nós, tá bom? Vou aumentar mais. Aí, ficou legal. Eu não quero me ater aos detalhes, né? Mais apurado, porque leva tempo. Eu vou só te dar uma informação básica, tá bom? Eu acho que do jeito que dá pra gente compreender. Uma pergunta que as pessoas fazem sempre:
Marcos, eu consigo acionar o inversor de frequência com uma botoeira direto nele, sem passar por intermediário, por relés ou por contator, que alguém usa os mini contatores, né? E usa relés, tá? Eu estava lá na oficina, mas agora eu estou em casa. Eu queria gravar na oficina, mas aí não deu tempo. Vou gravar aqui. Então veja bem, esta seção aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Essa seção aqui, ó. Tá vendo? Você tá vendo? São seção de acionamento, ó. Tá vendo? O gira-para, o sentido do giro, essas funções que você já está acostumado aí. Você faz a seguinte pergunta: eu posso fazer um acionamento de inversor com botoeira direto? Pode. Mas eu recomendo, nesse caso, quando for um quadro de comando onde ele é alimentado por 24 volts, igual eu trabalhei numa montagem de uma fábrica que toda a sua linha de acionamento era 24 volts. Aí você pode, sem nenhum problema, usar esses acionamentos assim direto, sem problema nenhum. Por quê? Se você tem lá uma mesa de controle, que tem entre as tensões 220, tensões, colocar 220 volts, e o técnico que não conhece aquela mesa e tiver botoeiras que acionam esse inversor de frequência direto, e ele efetuar teste na botoeira e acidentalmente ele pode queimar essas entradas aqui. Por quê? Quando você olha aqui, ó, ele tem as especificações das entradas. O nível alto mínimo de tensão que pode entrar 18 volts, o baixo 3 volts, o de tensão máxima que esse cartão ou que essas entradas pode suportar aqui, ó, 30 volts. Qual é a tensão que sai aqui para alimentar essas entradas aqui, ó? Aqui, ó, 24 volts VCC ali, ó. Olha lá, ó. E diz que é 24 volts, né? E diz que é uma alimentação isolada. E a sua corrente de alimentação que pode suportar 90 mA de resistência. Não vou dar detalhe dessa questão, porque é um outro fato que a gente tem que discutir. Então o que eu quero falar a você? Você pode muito bem acionar um inversor de frequência direto na botoeira. Tem lugares que é assim, mas todo quadro ou mesa de operação, aonde o operador está, lá no quadro elétrico, no CCM, pode até ter tensões variadas, mas na mesa de operação, aonde o operador está trabalhando, aquele local ali tem que ser 24 volts, para evitar que você venha queimar o inversor ao fazer algum tipo de teste, né, em caso venha acontecer a falha em algum momento desse inversor, tá certo? Outra coisa aqui, ó, que é dividido por seções. Essa seção de cima aqui, ó, tá? Só tô dando uma prévia. É de acionamento, tá? A de baixo aqui, ó, tá vendo ali, ó? Aonde entra o potenciômetro. Essa outra entrada não tem nada a ver com essa de cima aqui. Não pode ter. Se você for lidar com o inversor de frequência, você precisa ter em mão. Principalmente se for o 09 aqui, ó. Esse é o 09. Você tem que ter a informação desse inversor para você atuar nele. Senão você pode. Eu estou falando em termos de teste. Soltar um cabo, fazer um teste com cabo, fazer um teste de entrada. Às vezes, quando eu vou em algum lugar fazer o inversor de frequência, o relé está partindo para fechar. Às vezes o pessoal, os quadros de comando, usa um relé. Por que usa o relé? O relé é simplesmente para isolar o CCM do inversor. Você aciona pela botoeira, geralmente ele aciona ou um mini contator ou um relé, esse relé de estado, esse seco, entendeu? Aí o que acontece? O relé está fechando
mas o inversor não gira, tendo esse ponto de referência aqui, fechando aqui, ó. Ele não está girando. Por que não está girando? Aí o que acontece? Geralmente eu costumo fazer um teste local. Dessa entrada 9, fecho aqui, ó. Mas não pode você fazer esse teste sem ir lá na máquina verificar como está o estado lá, se não tem alguém na máquina, se não estão intervindo na máquina. Que tem empresas que o equipamento para e aí o mecânico quer entrar dentro da máquina, não existe um procedimento para poder ele intervir na máquina. Ele vai lá, abre por conta própria, enquanto o técnico vem fazer a manutenção no inversor. Às vezes tem pessoas dentro do equipamento. E já aconteceu acidentes aqui na região. A pessoa está dentro do equipamento e a pessoa lá lidando lá com a máquina, tentando resolver esses problemas de acionamento. O que aconteceu? O equipamento girou com a pessoa dentro. Tá certo? Então o que acontece? É separado, ó. Essas entradas aqui não tem nada a ver com essas aqui. Por que eu te falo? Ó, aqui ele só vai... essas entradas aqui, ó, elas só vão funcionar tendo como base, ó, 4 a 20 mA, 0 a 10 volts. Se ele não tiver essa referência, qual é a referência dele? Aqui, ó, referência, ó. Tá vendo? Essas referências aqui que faz com que você use o potenciômetro. E também elas servem, tá vendo esse sinal de mais aqui, ó? Esse aqui e esse aqui. É quando você vai alimentar o inversor de frequência usando um transdutor de 0 a 10 ou 4 a 20 mA. Você tem essas entradas aqui. E tem essas outras entradas aqui embaixo, ó. Esta função analógica, ó. Olha lá, ó. Aqui em cima dá as mesmas condições também. Você tem condições de programar aqui. Às vezes eu já encontrei situações que essas entradas aqui queimou. Uma dessas aqui queimou, principalmente a mais. Estava queimada. Eu passei a funcionar, a trabalhar com essas duas de baixo aqui, ó. Entendeu? Geralmente, quando vai usar o inversor, o pessoal usa esse aqui. Quando dá um defeito aqui na mais, por exemplo, que entra o sinal mais, pode ter acontecido algum problema lá no CCM, alguém fez um teste, geralmente queima essa entrada aqui. Aí eu já em alguns casos, eu mudei para essas entradas aqui. E funcionou normalmente. Tá certo? Cada entrada dessa tem sua função. O importante é você ter em mente o que está pedindo aqui, ó, nessa coluna à direita aqui, ó. Se você tem que ter essa ciência. Outra coisa interessante também é a parte dos relés aqui, ó. Conector XC1A. Essa parte de baixo aqui são referentes aos relés. Olha aí. Aqui não adianta você colocar tensão aqui direta para alimentar. Algumas pessoas já fecharam o curto-circuito no relé, estouraram o relé, porque ligaram isso aqui achando que isso aqui era um acionamento. Entendeu? Olha lá, qual a tensão máxima que ele aguenta? 240, que pode circular, não alimentar. Qual a tensão máxima? 240 volts, VCA, de corrente alternada. Já houve caso da pessoa vir aqui e alimentar com 220. Por entender que esse C aqui é o comum, certo? E aqui no NF aqui ele veio e alimentou aqui. Que simplesmente ele confundiu. Isso aconteceu já. A pessoa não conhecia o inversor. E todo manual de inversor, ele obedece uma norma internacional. Porém, o fabricante ele muda a forma de explicar para você o entendimento daquele manual. Mas o funcionamento, ele é um funcionamento que respeita uma norma internacional. Todos os inversores, soft start, CLPs e tudo mais que tem esse tipo de entradas assim, entrada analógica, saída analógica. Se você vem aqui, ó, aqui são saídas analógicas, aqui, ó, saída analógica. Você pode ver isso aqui lá no outro manual de um inversor de uma marca diferente, que às vezes você usa essa saída analógica aqui, mas ele está pegando um comum aqui, ó.
no potenciômetro. Pode acontecer. Tem inversor que você pega uma referência aqui na saída e pega uma referência aqui no potenciômetro. Quando você aumenta o potenciômetro, você tem. Isso acontece muito na questão do RPM. Quando você quer ajustar o RPM para ficar fixo. Tá entendendo? E já nesse camarada aqui, já é saída analógica. Às vezes, em alguns casos, em alguns inversores, uso comum da outra entrada, que não tem nada a ver. Já nesse caso aqui, eles trabalham separado, ó. Tá vendo? Tem inversor de frequência que é junto com outros terminal comum, tipo GND aqui, ó. Tem inversor que às vezes usa um mesmo GND para poder fazer o comum dessas entradas aqui. Ele só sai aqui, só tem aqui uma saída analógica. E o GND você tem que pegar no outro ponto que já alimenta outras coisas. Então tá aí uma explicação, não sei se eu consegui te ajudar de alguma forma, mas você precisa ficar atento nessas entradas aqui. Você pode usar a botoeira? Pode. Pode usar a botoeira, mas eu recomendo, assim, como profissional, eu recomendo que seja aplicado aonde tem um quadro de comando ou uma mesa de controle onde o operador, onde tem uns botões ali que o operador vai utilizar para acionar, tenha o 24 volts. Para quê? Para evitar esses acidentes de alguém efetuar teste lá e jogar uma tensão de 220 volts numa dessas entradas aqui. Às vezes, em muitos lugares que eu fui, o inversor queimou por isso. A pessoa foi lá, efetuou o teste, foi resolver um problema de botoeira e acabou inserindo tensão aqui nesses terminais e o inversor queimou esse cartão de entrada. Aí a gente troca o cartão de entrada e coloca e funciona normalmente. Entendeu? Um abraço aí. A gente volta a falar numa próxima oportunidade.